Olá, pessoal. Aqui é a professora Sandra. Hoje nós vamos falar sobre o eletrocardiograma. Bom, é, revendo alguns conceitos, né? O coração é uma bomba, né? Ele é uma bomba de sangue, né? Propulsora de sangue. O objetivo dele é enviar sangue oxigenado e com nutrientes para todo o corpo através da contração da sístole ventricular, né? Como ele funciona? O coração ele não funciona assim, átrio e ventrículo se contraem ao mesmo tempo, né? Normalmente a contração atrial, normalmente não é assim, né? A contração atrial é seguida de uma contração ventricular, é assim que ele funciona. Átrio contrai, ventrículo relaxado. Ventrículo contrai, átrio relaxado, é dessa forma que ele funciona. E o eletrocardiograma, que a sigla é ECG, é o aparelho que registra esses fenômenos elétricos, né? Porque vocês já devem ter aprendido, o coração ele tem um marca-passo fisiológico, né? Que deflagra estímulos elétricos e ele é bem autônomo, né? E o eletrocardiograma capta essa atividade elétrica. Então, revendo um pouquinho da eletrofisiologia cardíaca, porque eu desconfio que vocês já tiveram isso em fisiologia ou anatomia. Então, o estímulo elétrico, ele parte do nó sinusal, essa estrutura que está aqui em cima, né? O nó sinusal é o marcapasso fisiológico do coração, né? É ele que emite um estímulo elétrico, que aí vamos seguir o curso aí da legenda, tá? Que vai para o nó atrioventricular. O nó sinusal, ele está lá no ápice do átrio direito, perto da desembocadura da veia cava superior. Ele emite o estímulo que vai rapidamente para o nódulo ventricular. Do nódulo ventricular, esse estímulo é conduzido, tudo isso em frações de minutos aqui, para o feixe de His, que é um feixe bem curtinho. O feixe de His rapidamente se divide em ramo esquerdo e ramo direito. Ramo esquerdo e ramo direito passa por todo o septo ventricular, né? É esse músculo que divide os ventrículos. E, é, finalmente, o ramo esquerdo ele termina nessas ramificações menores, chamadas fibras de Purkinje, que finalizam a propagação do estímulo elétrico para toda a musculatura ventricular. Bem, o que está explicado nesse slide é sobre esse sistema de condução elétrica do coração, tá? Que eu expliquei lá naquela foto. Então, para quando vocês forem estudar, vocês lembrarem. Então, eu não vou ficar lendo tudo de novo, tá? Só vou destacar algumas coisinhas, tá? Um ritmo, para ser considerado um ritmo sinusal, ou seja, um ritmo normal, tá? O estímulo elétrico tem que ter partido do nó sinusal. E a gente tem como ver isso no eletrocardiograma, tá? Então, a gente só pode falar assim, esse paciente está em ritmo sinusal quando eu olho o eletrocardiograma e eu vejo lá pelo registro das ondas que o estímulo partiu lá do nó sinusal e a gente vai ver sobre essas ondas já já. E outra coisa, lembrando, né, que a frequência cardíaca normal é de 60 a 100, abaixo de 60 é bradicardia, acima de 100 batimentos por minuto é taquicardia. Aqui está falando, continua falando, né, do nó ventricular, da passagem do estímulo para o feixe de His. Eu vou estar deixando para vocês lerem isso, porque senão ficaria redundante, né, eu repetir tudo. E o ramo direito e esquerdo, que são os principais responsáveis pela condução do estímulo elétrico para os ventrículos, né? Que é onde o coração tem realmente o efeito de bomba, né? Que ao contrair os ventrículos, ele vai mandar sangue para todo o corpo. E finaliza, né? Esses estímulos elétricos são finalizados pelas fibras de Purkinje. Aí ocorre a contração ventricular. Bom,
Sobre o eletrocardiograma, né, ser um aparelho que registra esse sistema de condução elétrico do coração, esse aparelho eletrocardiograma, ele foi idealizado por William A. Tolvin. Olha, você vê que ele não era nem um médico, ele era um físico, né? Os físicos, um físico alemão. Os físicos realmente tiveram uma contribuição muito grande na área da saúde, né? E ele registrou, ele descobriu que era possível registrar atividade elétrica por um aparelho que ele chamava de eletrocardiógrafo, tá? E o eletrocardiograma, quando se pensa assim, está tendo realmente algum problema cardíaco, a queixa dele realmente é cardíaco ou não, é o exame de escolha, não tem outro exame. É o primeiro exame que se faz é o eletrocardiograma. Depois pode-se optar por outros tipos de exame, tá? Mas o eletro é a primeira opção. Então, vamos entender um pouco sobre essas ondas. O eletrocardiograma, ele registra a onda P, o complexo QRS, o segmento ST e a onda T. Bem, a onda P, então, H é P, QRS, T. A onda P se refere à despolarização atrial, ou seja, à contração do átrio. Quando eu olho e eu vejo que tem onda P no eletrocardiograma, isso quer dizer que o estímulo partiu do nó sinusal. Portanto, possivelmente, não havendo outras alterações, eu estou frente a um ritmo sinusal. E ele dura 10 décimos de segundos, ou 1/10 de segundo. A gente vai estar vendo isso no papel do eletrocardiograma. O importante agora, que eu prefiro que vocês entendam, é o que significa a onda P, o QRS, a duração delas. Nesse momento, eu não faço tanta questão, ok? O complexo QRS, registrado no eletrocardiograma, ele quer dizer que os estímulos chegaram aos ventrículos, o estímulo elétrico, e houve a despolarização ventricular. Despolarização é contração ventricular, tá? Isso é bom. O segmento ST ele é um pequeno intervalo que existe entre o QRS e a onda T. Então, por isso que chama segmento ST. S do QRS, né, do S, e T do início da onda T, que é a próxima onda. Esse segmento ST, qual a importância dele? A importância dele é que ele seja bem retinho, praticamente o iselétrico. O pouquinho que ele dura, ele tem que ser com mínimo desnível, porque desníveis grandes podem passar a ideia do infarto, tá? Que está acontecendo o infarto. E a onda T significa a repolarização ventricular, ou seja, os ventrículos se relaxaram, se repolarizaram, estão na diástole, estão relaxados. E nesse exato momento está havendo a contração atrial. Então, agora em termos práticos, né? Estaria aqui, olha. Vamos tentar mostrar P, que nós falamos, tá? Não tenho muita habilidade para mexer com essas canetinhas aqui. O P, então o estímulo partiu do nó sinusal, certo? Houve contração atrial, despolarização atrial. QRS é tudo isso aqui, ó. A gente vê tudo junto. QRS, o estímulo alcançou os ventrículos e houve a despolarização ventricular, contração ventricular. Segmento ST, que tem que ter um desnível mínimo, ele tem que ser bem retinho. E, finalmente, a onda T, que diz que os ventrículos estão relaxados, houve a repolarização ventricular. E, nesse exato momento, os átrios estão começando a se contrair. Aí eu tenho tiras aqui de eletrocardiograma para vocês verem. Então, olha, vamos pegar uma cor aqui.
tá muito, o papel é tão delicado que vocês não vão conseguir ver. Mas dá para perceber aqui, olha, que tem uma onda P, não dá? Aí tem a onda P, vou apagar. Então, essa onda P, seguida de um complexo QRS e, na sequência, uma onda T. Aqui, olha, essa onda T, certo? Essa é a onda T. Vou apagar para não ficar muito rabiscado e poluído a imagem. Então, isso é um registro, é um ritmo sinusal. Por quê? Porque eu tenho onda P precedendo cada complexo QRS. Então, eu tenho P, QRST, repousa, P, QRST. Logo abaixo, nessa tirinha de baixo, eu tenho a mesma coisa, mesmo cenário. Vou começar por aqui, ó. Eu tenho uma onda P, bem aqui, olha, seguida de um complexo QRS e de uma onda T, né? Só que a gente percebe, e aqui também, só que a gente percebe, a tirinha de baixo, né, também. O que a gente percebe é que aqui existe uma demora, né, entre um complexo e outro, parece que demora mais para acontecer. E aqui é mais rápido. Por que que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque essa pessoa está com uma frequência, a primeira tirinha, né, de eletrocardiograma mostra que a pessoa está numa frequência cardíaca mais baixa. E a segunda tirinha, logo abaixo, a frequência cardíaca está mais alta. E tem como contar frequência cardíaca no eletrocardiograma, eu vou ensinar para vocês. Esse aqui é o papel de registro do eletrocardiograma, de uma forma ampliada. Aquele papelzinho que eu mostrei, aqueles trechinhos de eletrocardiograma, só que de uma forma ampliada. Vocês notam que ele é um papel, na verdade, ele é um papel milimetrado. O papel de eletrocardiograma é um papel milimetrado, sabe? Parecido com aqueles que a gente usava no tempo do colégio. Então, ele tem esses quadrados maiores, tá? Esses quadrados maiores, e dentro desses quadrados maiores, a gente tem quadrados menores. A gente tem, eu vou apagar isso aqui, porque eu não quero que fique rabiscado. A gente tem 5 quadrados na vertical e 5 quadrados na horizontal dentro de cada quadradão, tá? E qual a importância desses quadrados? Quando se fala em eletrocardiograma, esses quadrados que estão na horizontal aqui dizem respeito ao tempo, ao tempo. Cada quadradinho desse equivale a 0,04 segundos, ou seja, 4 centésimos de segundo. Não dá nem para imaginar isso, né? Sendo que a soma de todos esses quadrados aqui perdi aqui minha canetinha. Sendo que a soma de todos esses quadrados aqui na horizontal, dentro de um quadrado grande, dá 0,2 segundos. Eu sei que, e na vertical, diz respeito à voltagem, é milivolts, né? A voltagem da atividade elétrica cardíaca é muito baixa. Eu sei que nesse momento isso é uma loucura e essa aula não tem o objetivo de ensinar para vocês a pegarem um eletrocardiograma e saberem interpretar, falar o tipo de arritmia que a pessoa está tendo, se está infartando, se o infarto é com supradesnível ST, infradesnível ST, não. Essa aula não tem esse objetivo. Essa aula tem o objetivo de dar noções básicas, tá? Explicar algumas coisas. Explicar o que é o PQRST, explicar o significado desse papel milimetrado, as linhas na horizontal dizem respeito a tempo, dados em frações de segundo, e na vertical diz respeito a voltagem em milivolts, né? Em fração de milivolt, é muito baixa a voltagem. O eletrocardiograma também tem derivações, porque veja, todo mundo talvez já tenha visto alguém fazer um eletrocardiograma, ou pelo menos visto fotos, ou enfim. O paciente é deitado, né, em decúbito dorsal, e todos os eletrodos para registro da atividade elétrica são colocados na frente do tórax do paciente. Só que pensa, o coração é um órgão
tridimensional. Ele tem a parte da frente anterior, mas ele tem a parte lateral, ele tem a parte inferior, a parte posterior, ele tem a parte septal, que é aquela parede septal, onde passa o ramo direito e esquerdo. Então, o eletrocardiograma precisa conseguir pegar a atividade elétrica do coração como um todo, certo? E para isso são colocadas derivações, né? Derivações periféricas e também nos braços, tá? Aliás, as periféricas são as derivações colocadas nos braços e nas pernas, e as pré-cordiais são colocadas no tórax, tá? Tem um ponto certo para colocar cada uma delas, né? Quando vocês forem para estágio, não é nem estágio hospitalar, estágio em UBS, vocês já vão ter condição de ver um aparelho de eletrocardiograma nas UBSs, normalmente tem, e a gente consegue ver, manipular, fazer em alguns pacientes, então é bem interessante, tá? Então, essa imagem aqui mostra você vê que essas presilhas que estão no braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, perna direita, são as derivações periféricas, né? E todos esses pontinhos que estão marcados no tórax são as derivações pré-cordiais. Todas elas têm um nominho. E como que eu vou saber? Porque no aparelho vem escrito, né? Tá lá a sigla da derivação. Então é fácil de colocar, são cores diferentes, então é bem tranquilo, não tem muito segredo, não. O que eu faço para orientar o paciente no eletrocardiograma? Bom, não é preciso o jejum, então não precisa ir logo cedo, ele pode ser feito a qualquer horário do dia, que o que tiver que registrar, vai registrar, tá? O que a paciente precisa? Estar deitado, né? Posição supina, né? De barriga para cima, imóvel durante o registro de exame, que se ele mexer um braço, se ele mexer o corpo, tudo isso vai dar interferência no traçado, né? Então, a gente orienta que ele vai ter que ficar imóvel, né? O que pode interferir no registro das ondas, se a pele estiver muito gordurosa, então se a gente notou, o paciente veio para fazer numa UBS o eletro, tá muito calor, a gente notou a pele meio oleosa, a gente pode passar um algodão com álcool na região onde a gente vai colocar esses eletrodos, né, essas derivações, para que eles consigam captar melhor, sem muita interferência, né? Então, peles gordurosas, transpiração excessiva, tudo isso interfere. Então, a gente faz essa limpeza, tá? Com algodão embebido em álcool. E aqui a gente tem alguns traçados de eletrocardiograma. Bem, eu falei para vocês que dava para a gente contar a frequência cardíaca, né? Então, eu já ensinei vocês a verem uma coisa. Como que eu sei que o ritmo está sinusal? Eu preciso ter onda P precedendo cada complexo QRS. Vamos lá na primeira tirinha. Vocês conseguem identificar a onda P? Aqui do começo, ó. Vamos pegar daqui, vai. P, essa daqui. Aí eu tenho um complexo QRS e finalmente uma onda T, né? E aí vocês têm que saber, deixa eu apagar isso aqui, vocês têm que saber o significado de cada uma dessas coisas, voltando lá atrás no slide, tá? E memorizando isso. Agora vamos aprender a contar a frequência cardíaca. Olha só, de 1, eu vou precisar usar a canetinha, de novo. De 1R a R, é assim que eu olho, que eu conto a frequência cardíaca, tá? De R a R, né? Olhando nesse complexo QRS, né? Só que eu olho a onda R, lá em cima, pico dela. E aí eu faço o quê? Eu conto quantos quadradinhos tem entre um R e outro. Aí vocês vão falar, impossível. Não é, vamos facilitar a nossa vida. A gente já sabe que dentro de cada quadrado, ai meu Deus, eu usando essa caneta, que dentro de cada quadradão desse, eu tenho 5 quadradinhos. Então, pessoal, fica mais fácil pensando assim, olha só. Vamos tirar aqui. Fica mais fácil pensando assim.
Partindo daqui, desse R, por exemplo, até esse R aqui, quantos quadrados eu tenho? Olha, eu tenho, vamos contar os quadradões, eu tenho um quadradão, dois quadradões, três quadradões, então eu tenho 5, 10, 15 e um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Então, 5, 10, 15, 16, 17, por aí. Então, o que que eu faço? Presta atenção. Eu divido 1.500, de onde vem esses 1.500? É uma constante. Eu divido 1.500 pelo número de quadradinhos entre R e R. É essa a questão, tá bom? Eu divido 1.500 pelos números de quadradinhos. Então, nesse primeiro elétron, eu tenho mais ou menos 17 quadradinhos. Ai, Pro, mas eu contei, para mim são 18. Tá tudo bem, isso não vai dar grandes diferenças, tá? Tá tudo bem. Então, eu conto de R a R. 1.500 dividido por 17. E eu não vou dar resposta, é lógico. Vocês vão me dar essa resposta no nosso Zoom. Eu até abro a aula para a gente ver juntos, ok? A mesma coisa vocês vão fazendo de baixo e a mesma coisa vocês vão fazer nessa outra tirinha de baixo. Vocês vão fazer essas continhas e vão me dizer a resposta lá no Zoom, tá bom? E eu vou cobrar de vocês. Na fase pós-analítica é eu pegar o elétron e saber ver algumas coisas, né? Se eu fiz um curso de eletrocardiograma, que existe, viu, gente? Curso de eletrocardiograma para enfermeiros e tal. Se eu fizer um curso, eu vou ter condição de ver muito mais coisa, né? Mas a gente está num conhecimento bem básico, né? Bem inicial mesmo. Então, nesse nosso conhecimento inicial, o que que eu vou ter que avaliar? Eu vou avaliar a frequência cardíaca, avaliando R a R, né? Dividindo 1.500 pelo número de quadradinhos pequenos entre um R e outro R, certo? Eu vou ter a frequência cardíaca. Eu vou avaliar o ritmo cardíaco, é regular ou irregular. Então, o espaço entre R e R, ele tem que ser o mesmo em todo o eletrocardiograma. Aí eu tenho um ritmo regular, sabe? Agora, se é um espaço, nessa derivação deu um espaço maior, na outra o RR foi menor, na outra menor ainda, na outra maior, então eu tenho um ritmo irregular. E eu tenho que avaliar a onda P. A onda P, na verdade, é uma das primeiras coisas que eu tenho que ver, né? Tem onda P precedendo todo o complexo QRS? Sim ou não? Tem que ter, para eu poder chamar esse ritmo de sinusal, tá? Caso não tenha, eu vou estar frente a arritmias, tá bom? E a gente não está falando aqui de arritmias, a gente está falando de condições normais, ok? Para eu chamar um ritmo de sinusal, eu tenho que olhar o eletrocardiograma e ver que tem onda P. Ou olhar o monitor cardíaco do paciente e ver que lá tem onda P. Eu também posso medir o intervalo PR, né? O intervalo PR é o tempo de início da onda P e o início do complexo QRS. Como que eu meço esse intervalo? Contando os quadradinhos pequenos, porque esse intervalo PR, ele não pode ser alto, ele deve ser menor que 0,2 segundos. Aqui está 0,20, esse zero depois do 2 vocês podem ignorar, tá? Ele tem que ser menor que 0,2 segundos. Por quê? Porque se ele for maior, eu posso estar frente a uma condição de bloqueio, né? A gente não vai falar de bloqueio. No entanto, que as tirinhas que eu pus aí para vocês são todas tirinhas de elétrons normais, né? Então, o intervalo PR, ele tem que ser sempre menor que 0,2 segundos. Complexo QRS. O complexo QRS também, ele tem que estar presente em todos os ciclos, né? P, QRS e o T. O T sempre vai existir, né? Se teve QRS, ou seja, se o ventrículo se contraiu, o ventrículo vai se relaxar. O ventrículo não vai ficar contraído o tempo todo, tá? Não existe isso. Então, sempre vai ter a onda T. Avaliar o segmento ST, eu já tinha citado alguma coisa sobre eles, né? O segmento ele tem que ser
mais ou menos isoelétrico, né? Ele tem que, porque ele não pode ter desníveis grandes, às vezes ele é tão pequenininho, né, que a gente mal consegue ver esse segmento ST, principalmente se o paciente está mais taquicárdico, mas ele, normal, ele é ser mais isoelétrico, tá? Deprimido ou elevado, assim, muito desnivelado, são condições mais patológicas. E a onda T, né, que é o relaxamento ventricular, ela sempre vai estar presente depois do QRS, e vocês vão notar que a morfologia da onda T, ela é sempre maior que a onda P, por exemplo, porque a onda T é o relaxamento, embora seja relaxamento, é o relaxamento de uma câmara grande, que são os ventrículos, né? Enquanto a onda P, embora seja contração e precisa ter uma força muito grande para contrair, ela diz respeito à contração de câmeras pequenas, que são os átrios. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sugiro que vocês entrem no Zoom, no chat, para que a gente possa tirar dúvidas. Eu coloco a aula e a gente tira dúvidas. Presencialmente é uma aula difícil para dar de forma remota, então eu estimulo que todo mundo entre, tá bom? Para a gente poder conversar. Obrigada e até a próxima.